quis nunca te perder, tanto que demais vi em tudo céu, fiz de tudo cais, tentei pra curar doces deletérios. Eu quis ter os pés no chão, tanto eu abri mão que hoje eu entendi. Sonho não se dá, é botão de flor, o sabor do fel é de cortar. Eu sei, é um doce te amar, o amargo é querer-te pra mim. O que eu preciso é lembrar, viver antes de te ter e de ser teu. Muito bem. Você acabou de escutar o cantor e compositor Lucas Giannini fazendo um cover da banda Los Hermanos e o som Condicional. A gente vai pra vinheta e na volta eu vou entrevistar a Lívia para falar sobre jornalismo em tempos de pandemia. Fica aí! Fala galera, eu sou o Jai Laurentino, sejam todos muito bem-vindos ao programa Tá Aí, o programa feito de aluno para aluno. Hoje a nossa convidada é muito especial, é a Lívia Alves, que é estudante do curso de Comunicação Social da Unisa. Ela está aqui comigo ao vivo. Tudo bom, Lívia? Como é que você está? Tudo ótimo, e você? Como é que você tá? Tudo bem também. Meio complicada essa mudança, né? Então, eu queria orientar as pessoas de casa, só porque a gente está fazendo esse programa das nossas casas, né? Todo mundo seguro, todo mundo em casa. E o motivo pelo qual convidei a Lívia para poder participar do nosso programa de hoje é porque ela está no 7º semestre de jornalismo, né, Lívia? E você tem um canal no YouTube que se chama Lado Pan. Eu queria abordar esses dois aspectos da sua vida, né? Porque você começou esse canal no ano passado. Eu assisti alguns vídeos do seu canal, entrei lá, dei uma bisoiada e eu vi que o seu canal aborda temáticas relacionadas à pansexualidade, né? Uhum. Bem, meu canal ele tem 2 anos, na verdade, né? Ele começou por conta da faculdade, então é um assunto ligado com o outro. Eu tenho muita dificuldade de falar com a câmera. Irônico eu ser uma pessoa que faz vídeo pro YouTube e ter dificuldade de falar com câmera. Eu criei o canal para tentar tirar essa dificuldade, principalmente para a disciplina de telejornalismo, que é jornalismo televisivo e tudo mais, questões do ao vivo. E mesmo tendo 1 ano de canal, quando ligaram a câmera, eu travei. Então não funcionou muito bem. Mas o canal ele surgiu por uma necessidade de fala, por questões da pansexualidade mesmo, e também por essa necessidade acadêmica, de eu ter que lidar melhor com a minha imagem, né? Fala pra gente um pouquinho, para alguém que nunca ouviu falar sobre, para alguém que já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é, do que se trata a pansexualidade. Bem, a pansexualidade ela é basicamente pessoas que amam pessoas. É quando você gosta de alguém independente do gênero dela. A gente tem muitas questões de gênero hoje em dia. Algumas sexualidades elas abraçam só um tipo de gênero, ela abraça 1 e 2 tipos de gênero. Enfim, tem os fluidos e não fluidos. A pansexualidade está aqui para falar que isso não importa, e o que importa é o sentimento que você sente pela pessoa. Eu sou pansexual, então eu senti que era legal eu falar sobre isso, até porque, como você disse, muita gente não conhece a pansexualidade, muita gente não tem um conhecimento desse assunto. E aí eu queria desmistificar um pouco, até porque quando falam sobre isso é para falar mal, né? Você disse que começou o canal por causa do curso de jornalismo, né? Então uma coisa levou à outra. Uhum. Conta para mim dos seus projetos no jornalismo. Então, meus projetos de jornalismo, eu acabei misturando um pouco as coisas no meio do caminho, então os projetos de jornalismo às vezes acabam caindo no canal. Por exemplo, o documentário que eu fiz no semestre passado, foi no retrasado, que é o Elas na Voz, que era sobre mulheres no rap, é uma coisa que já tem um quesito mais social, né? E ali dentro daquele grupo, tipo, a gente encontrava mulheres lésbicas, a gente encontrou mulheres de vários tipos de militâncias diferentes, então pensei, por que não trazer para o meu canal, não é? Então, meio que os projetos jornalísticos, às vezes, mexem um pouco também com meus projetos pessoais. Atualmente, eu estou trabalhando no NPC da faculdade, né, no Núcleo de Prática de Comunicação. Eu sou uma dos 2 jornalistas que tem na equipe. E eu estou ainda trabalhando com matérias pequenas e estou trazendo agora um novo, junto com a equipe,
uma nova forma de notícias, que a gente está pegando um modelo meio G1 assim para falar sobre várias notícias que estão acontecendo nesse prazo de uma semana, mais ou menos, para jogar no Insta, que vai ser lançado ainda do NPC. Vai ser relançado, na verdade. A gente tem visto como o jornalismo é importante, e agora mais que nunca, porque tudo que a gente recebe de informação vem do que a gente tem consumido na televisão, no rádio, no impresso, né? O jornalismo tem tomado um protagonismo muito grande nas nossas vidas atualmente, né? Principalmente por causa da pandemia, por tudo que tem acontecido. Eu queria saber um pouco, eu queria debater com você sobre a questão do presidente que boicotou a imprensa, né? E que faz seguidos ataques à imprensa. Eu queria discutir um pouco com você sobre isso, sobre como isso prejudica a imagem dos jornalistas, que são principalmente os que estão à frente, se arriscando, trazendo informações para as pessoas, né? Como que tem sido isso no seu curso? Nós vamos começar sobre a questão da aceitação do jornalismo, né? O jornalismo, ele sempre foi uma profissão que ele que nunca foi totalmente aceita. Convenhamos, não é um governador, por exemplo, ou um presidente, ele não vai gostar tanto do jornalismo quando eles vão chegar na pessoa e falar: vem cá, por que você está trocando o chefe de segurança pública, sendo que ele está investigando alguém da sua família? Então, tipo, o jornalismo, ele não é bem visto porque o objetivo do jornalista é ele falar a verdade, né? Ele mostrar o que está acontecendo de uma forma que fique clara para todos os públicos. Tanto que essa é uma dificuldade de muitos jornalistas que são especialistas no assunto, porque quando você é especialista no assunto, você tende a usar termos. Por exemplo, economia. Meu professor, ele fala sobre o economês, que é quando você usa termos que só pessoas que trabalham na economia entendem. Então, o nosso trabalho é pegar todas aquelas informações que estão extremamente complicadas, como a de um cientista, como a de um filósofo, e deixar de uma forma que qualquer pessoa entenda. Quando as pessoas começam a entender que o governo está roubando, que o governo está trabalhando com milícias, quando eles começam a perceber que existem ONGs que estão realmente tentando trabalhar contra toda essa coisa errada que o governo está fazendo, por exemplo, quando rolou as queimadas na Amazônia, que tiveram várias ONGs tentando trabalhar para acabar com os incêndios, enquanto o presidente chegou lá e falou que criou um dia do fogo, que acabou aumentando as queimadas, e até muitos dizem que foi a base de todas essas queimadas. Então, o jornalista, ele não vai ser bem visto a partir do momento em que ele está aqui para cutucar aquela ferida, para tirar as máscaras. Então, tipo, eu acho que não teve nenhuma época em que o jornalista foi totalmente bem visto, né? Em algum momento sempre vai ter alguém que vai criticar o jornalismo. Tanto que só pelo fato de eu ter no meu perfil do Twitter estudante de jornalismo, já vai um monte de gente mandar mensagem lá falando que eu sou marxista cultural, que eu trabalho com fake news. Tipo, nunca leu uma matéria minha, mas já tem ali, só pelo fato de eu ser jornalista. Na cabeça deles, eles acham que tem o direito de me criticar, sem conhecer o meu trabalho. Então, tipo, só de você ter o nome jornalista no currículo, você vai ser criticado em algum momento. E vindo do governo também tem a questão do diploma, né? Porque antes... Como que tá isso hoje, em 2020? Tiveram algumas mudanças, né? O jornalismo, ele deixou de ser uma profissão que você necessitava de um curso, e depois de um tempo eles voltaram a ser uma profissão que precisava de ter o curso, e novamente eles retiraram isso. Então, qualquer pessoa pode falar que é jornalista, né? Se não me engano, aqui no centro de São Paulo tem uma instituição que você pode ir lá pegar uma carteirinha para falar que você é jornalista. Se você escreve um blog, você já pode dizer que você é jornalista. Mas existe uma grande diferença entre um jornalista de blog, que é uma pessoa que ela não tem o conhecimento e todo o estudo que a gente tem na faculdade, e um jornalista formado. Porque o jornalista formado, ele vai ter que estudar todas as áreas que o jornalismo passa. Uma pessoa que cria um blog e compra uma carteirinha, ou pega uma carteirinha para falar que é jornalista, ele não vai ter todo esse conhecimento, mas ainda assim ele vai ter no nome ali jornalista, né? Isso é bem prejudicial para a profissão, até porque você não vai ter sempre o seu diploma ali em mãos para você falar: não, aqui ó, tá meu diploma, eu me formei nessa faculdade. Porque muitas pessoas podem até falar: não acredito em você. Então, é prejudicial sim para o jornalismo, essas mudanças que estão fazendo de tirar a necessidade de estudo para exercer uma profissão. Todo mundo precisa de estudo para exercer a própria profissão.
toda essa questão nem passou pela sua cabeça em sair do curso, em deixar de ser jornalista? Isso não fez você mudar a sua opinião sobre o jornalismo, sobre ser jornalista? Olha, eu vou falar uma coisa que minha avó dizia. Pegar ditado de vó é muito estranho nesses momentos, mas eu lembrei dela agora. Se você não tem a receita do bolo, o bolo não vai ficar bom. Se eu não souber fazer um bom jornalismo, eu não vou ser uma boa jornalista. Eu não posso simplesmente escrever um texto e do nada falar, então, esse aqui é um texto sério que tem todas as informações verídicas, quando eu nem sei como pesquisar uma informação verídica. Então, não, na verdade, ver isso me incentivou mais no curso, me incentivou a estudar mais, porque aí eu vou me tornar uma pessoa que tenha certa credibilidade e que possa lutar contra essas fake news que são criadas, porque, querendo ou não, uma pessoa que cria uma fake news, ela pode falar que é um jornalista também, não é mesmo? E a gente tem visto muito sobre essa questão dos robôs, né? Sobre como eles têm tomado o Twitter, tomado as redes sociais, o Instagram, e como isso tem influenciado as notícias que surgem. Como que você vê isso daqui para frente, principalmente no cenário da pandemia? Olha, dependendo da rede social, o Twitter principalmente, eu tenho notado isso, eles estão trabalhando muito para derrubar essas contas que são robôs. Você viu que o presidente teve um post, derrubaram o post dele porque estava lá como notícia falsa, né? Eu vi, A agência Lupa eu vi, verificou a chega no nosso informação, Twitter. o post dele caiu. Você viu isso? Eu vi, algumas redes sociais elas estão realmente boicotando as fake news do presidente. Porque assim, sendo o presidente ou não, ele pode ser até o Papa, sabe? Mas ainda assim, uma fake news é uma fake news. Ele diminuir a necessidade de isolamento social, por exemplo, que é o que ele tem feito desde o começo do isolamento social. Ele fazer isso é prejudicial. Essa semana, mais de 800 pessoas morreram em um dia só. Tipo, 24 horas, 800 pessoas morreram. E ele fica falando que não necessita do isolamento social. São Paulo, essa semana, no começo da semana, os metrôs estavam lotados. São Paulo é o lugar onde está tendo um dos maiores números de contágio, o maior número de mortes aqui do Brasil. A América Latina já vê a gente como inimigos, praticamente, porque nós somos uma bomba relógio. E o presidente continua diminuindo a necessidade da gente ter um cuidado maior. Então, querendo ou não, as atitudes dele, um tweet que ele faz, são várias vidas que podem ser derrubadas. São várias vidas que podem ser tiradas. As redes sociais os donos das redes sociais estão começando a perceber isso e agora estão olhando mais para o Brasil como uma forma de tentar combater esse tipo de desinformação. Tanto que o Twitter tem trabalhado derrubando bots, o Facebook está com uma política de eles criaram uma aba de Covid-19, que é para falar sobre todas as notícias verídicas sobre o assunto aqui no Brasil e no mundo. Então, existe todo um trabalho que está sendo feito para lutar contra esse personagem que o Jair se tornou, né? A produção tá me falando aqui no meu ouvido que temos uma pergunta direto do YouTube que alguém fez. Wellington Dias, ele está perguntando se você acha que o jornalismo vai mudar depois da pandemia. Com certeza, com certeza. Uma coisa que a gente tem notado é que tem crescido o número de matérias, até pelo momento, de jornalismo científico, por exemplo. Jornalismo científico, até alguns meses atrás, antes da pandemia, ele não era tão bem visto. As pessoas não procuravam jornalistas que trabalhavam com ciência. Agora, a gente já tem uma busca maior por isso. Então, o jornalismo, ele sempre tem essa magia de se reinventar. Toda vez que acontece alguma crise, que acontece algo de ruim, os jornalistas eles têm que aprender mais e se conscientizar de que isso pode mudar a nossa forma de trabalhar. Então, o jornalismo já está mudando. A gente vê que agora a gente tem mais jornais falando sobre ciência, a gente vê os jornais falando mais sobre saúde. Há pouco tempo atrás, a gente não ouvia falar tanto do SUS na televisão, por exemplo, nos jornais televisivos. Agora, a gente vê o SUS sendo tratado, a gente vê as pessoas buscando se informar mais. Nesse momento que está todo mundo isolado, que a gente não pode ver o que está acontecendo pro lado de fora, a não ser pela janela, meio que o jornalismo ele se tornou crucial para as pessoas saberem o que está acontecendo de fato na cidade delas. E não está falando, tipo, saber no centro da cidade, quando você mora na periferia. Não, está falando de saber o que está acontecendo no bairro do lado. O jornalismo está se reinventando nesse momento e, tipo, a tendência é ele crescer, né? Espero que cresça. Porque crescendo o jornalismo, cresce a informação também.
e a gente vai enfrentar uma crise financeira, pessoas vão ficar desempregadas. Você acha que isso dá abertura para novos profissionais do jornalismo entrarem numa empresa e começar a trabalhar logo de cara? O que você acha? Aí é complexo, não tem como saber bem como é que isso vai acontecer, porque assim, uma crise financeira afeta a todos. Mesmo com o jornalismo em crescimento do jeito que está agora, você acha que vai ser... O jornalismo está em crescimento por uma necessidade de informação. E a tendência é que ele cresça mesmo. Ele vai continuar sendo muito importante. Porque agora as pessoas estão vendo a importância do jornalismo. Mas ainda assim, uma crise financeira, ela atinge todos os setores. E o jornalismo não é diferente. Ele vai ser atingido. Em algum momento, alguma empresa pode acabar quebrando, sei lá, uma empresa de... vamos ver, a Jornal da Folha. O que segura os jornais, geralmente, é publicidade, além da informação, né? Então, se as empresas de publicidade começam a quebrar e param de comprar um pedacinho da Folha, a Folha vai quebrar em algum momento. Isso pode prejudicar os jornalistas. A crise não é boa para ninguém, mas pelo menos as pessoas têm buscado mais se informar. Isso é importante. Surgiu uma outra pergunta agora, hein? Vamos ver. A Rafaela Souza está perguntando qual você acha que vai ser a área do jornalismo, especificamente uma área do jornalismo que vai crescer e que vai se beneficiar com tudo isso. Vamos lá. Tem duas áreas que eu sei que vão crescer bastante, mas a que mais me empolga, né, que eu sinto que seria bom se crescesse, seria o jornalismo científico. As pessoas não têm conhecimento sobre muita coisa. Tanto que no NPC eu fiz uma matéria recentemente sobre a importância de lavar as mãos. E não só em época de pandemia, mas também de lavar as mãos sempre. Existem várias doenças que você pode pegar só por não lavar não higienizar as mãos direito. Por exemplo, a hepatite A, gripe, várias outras doenças que são comuns no dia a dia. Então, as pessoas... Essa matéria, depois que eu lancei, ela já se tornou uma das mais vistas do NPC recentemente. Porque as pessoas não sabiam disso. O jornalismo científico ele é muito importante. E, nesse momento, ele está se mostrando mais presente e as pessoas têm se interessado. As pessoas querem saber sobre ciência. Mas meio que é uma falha nossa, como jornalistas também, de não mostrar a ciência. E essa falha está sendo corrigida. Isso é um ponto bem importante. Você falou que você começou como estagiário no NPC, né, que é o Núcleo de Práticas de Comunicação da Unisa, né, Universidade de Santa Amaro. E como que foi esse começo do seu estágio? Eu fiquei com medo. Não vou mentir, não. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar realmente como jornalista. E foi para a faculdade. Ou seja, aqueles professores que estão me dando aula, agora eles são meus chefes também. Então, meio que... Na primeira matéria que eu entreguei, eu pedi para o outro estagiário que está lá há mais tempo, ele lê a minha matéria 3 vezes. Eu falei, você tem certeza que dá para mandar pro professor ver? Você tem certeza? Porque assim, né, ele é meio rigoroso. Ele falou, olha, você tem que entender que na sala de aula tem que ser mais rigoroso. Porque se ele não for mais rigoroso na sala de aula, você não aprende. Então, naquele momento que eu peguei minha matéria, eu entreguei pro professor e ele deu visto, ele só corrigiu 1 ponto e 2 vírgulas ali, mais ou menos. Cara, foi um suspiro de alívio tão grande, mas realmente eu me senti muito pressionada no primeiro dia. O nosso tempo está encerrando, infelizmente. Eu queria agradecer você pela sua presença, por aceitar o convite para estar aqui no programa Tá Aí. Quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas pelo nosso chat do YouTube. Obrigado, Lívia, pela sua companhia. Obrigada a vocês pelo convite, primeiramente, né? Eu fui um pouco pega de surpresa, mas eu gosto de ver que as turmas de comunicação estão se comunicando, né? Então, obrigado você também que está acompanhando a gente pelo YouTube. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio, com mais uma temática e mais um convidado falando sobre os assuntos mais atuais. E é isso. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. A gente volta no próximo programa. Tchau. Anteriormente, nesta coisa, os irmãos Agulha trocaram pontadas depois da revelação e agora não estão se falando mais. E nesse exato momento, todos os participantes estão na piscina. Eu soube que você está triste. Sim, minha irmã aqui me abalou muito. Se quiser se desestressar, me procure.
Eu sei muito bem como desenrolar as coisas, gatinho. Miau. Mano, olha essa água cristalina, que delícia. Nossa, tô muito feliz de estar aqui. Ai, como ela é boazinha, como ela é da paz. Eu não acredito nisso. A falsa. Essa brisa é uma falsa. Aí, Pedrinha, tô ligado que tu me ama. Diz aí, pode falar. Manda real, diz aí. Tu me ama, né? Garota, ninguém te aguenta. Não é bem ela quem a gente não aguenta. Ai, eu tô cercada de idiotas. E falou que a mãe nasceu pelada. Essa brisa é uma falsa. Tá na cara que é joguinho. Jogo? Jogo só se for de amar o próximo. Quer saber? Pra mim chega. Se não fosse pela essa nota de R$ 10 de plástico, eu iria embora agora. Então, né, Pedra? Na verdade, você é a primeira eliminada do Esta Coisa. Você será retirada imediatamente. Vocês não podem fazer isso. Eu só saio daqui morta. Quero nem saber. Que se f***.